Então, a gente vai estar iniciando essa aula aqui de redação, hoje, dia 19 de novembro de 2020, quinta-feira. E comigo aqui, Proaline, com os alunos presentes, Kevson, Cauã, Lara, Tamires e Adriele, por enquanto. Aí, de acordo com essa interpretação desse texto de musical, a gente vai estar aqui respondendo as questões. Na questão 1 aqui de interpretação escrita, né, pessoal? A maioria das questões, as respostas estavam no texto. Número 1. No trecho do musical apresentado, os animais pararam na pousada do Bombarão para descansar e seguir viagem. Qual objeto o cachorro viu que impediria a entrada deles na pousada? Posso ler? Pode. A placa escrito proibido a entrada de animais. Você pode completar com o que está lá no texto, viu, gente? No Tamires e os outros que estão aí corrigindo. Tem lá tudo, ó. Exige o gravata e dados pessoais, proibido aos mendigos e aos animais. Viu? Tem que ser tudo isso aqui, tá? Tem que ser de acordo com o texto. Então, o cachorro, ele viu uma placa que estava escrito assim, ó. Proibida a entrada, exige o gravata e dados pessoais, proibido aos mendigos e aos animais. Vocês vão corrigindo aí, completando. Se alguém falta completar, pode estar completando aí. Na questão 2, quem os animais viram dentro da pousada? Seus donos. Né? Então, eles viram, cada um viram seus donos dentro da pousada, né? Riquelme chegou aí, agora a gente está na página 64, a correção. Você põe lá a correção coletiva aqui em cima, com a data 19/11/2020. Pessoal, vamos lá. Questão 3, tem assim, volte o texto e sublinhe as falas das crianças. Eu vou dar uma pausa aqui, porque aqui, ó, na fala das crianças, aqui onde tem escrito crianças, vocês têm que sublinhar, né? Então, aqui, ó, na página 61, onde tem crianças, aí a fala das crianças todas. Tentem olhar ali pela janela, quem sabe não tem ninguém dentro dela. E se for assim, você pode entrar, fazer uma boca e depois se arrancar. Tem essa parte, vamos ver se tem outras aqui. Aqui também, ó, logo cá embaixo já tem escrito também crianças, que são as falas das crianças, vocês têm que sublinhar, né? Caramba, caramba, como é que é? Eu acho que é hora de dar no pé. Para quem não quiser entrar de gaiato, o melhor negócio é dormir no mato. Tem essas duas falas na página 61 que precisam ser sublinhadas. Aí, continuando, a partir da questão 4. Ah, não, a 3 ainda. Qual a função dessas falas no trecho do musical Saltimbancos? Quem respondeu essa? Ó, pessoal, na realidade, as falas das crianças é como se fosse assim. As crianças estão sempre alertando os animais a respeito de um perigo, ou sugerindo solução para algum problema que os animais estão enfrentando, ou seja, ou para entrar na pousada do Bombarão, ou para poder eles tomarem cuidado com os donos, ou com os seres humanos, ou qualquer outra forma de que eles tivessem que ter cuidado, uma forma de alerta. Então, ali sempre as crianças estão alertando para o perigo. Ok, gente? Então, aqui eu falei a minha resposta de acordo, assim, com o que eu entendi, né, do texto. Aí, aqui a resposta do livro tem assim, ó, gente, eu vou aqui até riscar a parte que não faz parte aqui, que são anotações do livro do professor, mas vai começar aqui, ó, as crianças, né? Eu vou pagar aqui, ó, daqui, ó, gente. Aqui, ó. As crianças estão ajudando os animais, sugerindo soluções para algum problema. Por exemplo, ao perceberem que não conseguiram entrar na pousada, as crianças sugerem que eles olhem para ver se tem alguém. Ou, depois de perceber que havia pessoas na pousada, as crianças sugerem que eles deem no pé. Vocês podem fazer até aqui, ó. Daqui, ó, de as crianças, lembrando que tem que começar com letra maiúscula, né? Sempre as respostas. As crianças estão ajudando os animais, sugerindo soluções para algum problema. Pode ser até aqui, ó. Porque essa aqui de, por exemplo, a gente não precisa colocar, porque quem lê o texto já sabe o que vai acontecer, né? Então, vocês podem anotar de as crianças até o problema e ponto final. Ok? Aí, depois a gente vai lá para a página 65, continuar a correção a partir da questão 4. Vocês vão fazendo a correção aí para poder a gente adiantar. Pessoal, na questão 4 tem assim, ó, relacione os animais abaixo a cada uma das falas apresentadas. Então, ó, você vai botar 1 para a fala do jumento, 2 para a fala do cachorro, 3 para a fala da galinha e 4 para a fala da gata. Então, aqui, ó, na primeira fala, puxa, puxa, que desacato, eu afinal sou jumento ou rato?
Aqui já está falando o nome jumento, né? E vai ser o número 1 aqui, que é a fala do jumento. Na segunda fala, Cacilda, Cacilda, que bela tramóia. Já estava pensando numa boa boia. Então, aqui é a fala da galinha, número 3. Depois tem aqui a terceira fala. Poxa, poxa, que desrespeito. Se duvidar, eu entro no peito. Aqui é o cachorro, número 2. E a última fala, que bode, mas isso é o fim. Parece que todos estão contra mim. É a fala da gata, número 4. Então, vai ficar assim a ordem dos números das falas. 1, 3, 2 e 4. 1, 3, 2 e 4. Questão 5. Releia a seguir o final do texto estudado nessa sessão. Aí, a última fala, assim, do animal que está sozinho é o jumento. Depois, por último, todos falam. Segunda lição, o jumento fala. Segunda lição do dia. Um bicho só é um bicho? Agora todos juntos. Aí, no final, todos eles falam. Somos fortes. Assinale qual provérbio indicado abaixo se relaciona ao trecho acima. Em seguida, explique por quê. Então, vocês teriam que assinalar um provérbio que tem o mesmo significado desse trecho que foi tirado do texto do musical. Aí aqui tem, ó, a primeira, de grão em grão a galinha enche o papo. Aqui, gente, esse provérbio significa o quê? Se a pessoa se esforçar muito, né? Mesmo que seja conseguindo algo de pouco em pouco, um dia ela vai conseguir tudo o que ela deseja, né? Lutando e vai conseguindo aos poucos. A segunda, em casa de ferreiro, o espeto é de pau, ou seja, né? Alguém que trabalha ou tem algum serviço e que dentro da sua própria casa ela não faz aquilo, né? Então, por exemplo, imagine aí um pedreiro que ele constrói casas, ele faz reformas, pintura de outras casas, mas dentro da sua própria casa, a casa está toda acabada, ele não faz nada, né? Então, por isso que fala, em casa de ferreiro, o espeto é de pau, porque ele é um profissional, só que dentro da casa dele, que também seria útil para poder ele realizar alguma coisa, ele acaba não fazendo. Aí depois, a união faz a força, vai ser essa terceira. Né? Porque se fosse um animal daqueles que estivessem querendo entrar na pousada do bombarão, somente um e os outros estivessem com medo e eles voltassem para trás, né? Não tivessem determinação de lutar juntos, eles não iriam conseguir, mas como todos resolveram unir forças, e aí eles conseguiram alcançar o objetivo, que era entrar dentro da pousada, né? Descansar, comer, como eles realmente era o desejo deles desde o início. Então, aqui, ó, a resposta é justamente isso que eu acabei de falar. Então, por que é a união que faz a força? É porque os bichos, eles conseguiram juntos, com a mesma determinação, a mesma vontade, acabar expulsando os seus antigos donos da pousada e ali ficar. Vai ser essa a resposta. Quem foi que respondeu essa? Alguém respondeu essa aqui? Aqui tem a sugestão de resposta. Ó, gente, aqui é parecida com o que eu falei para vocês, ó. Porque os animais se unem para entrar na pousada e expulsar os seus antigos donos. Pode. Porque são todos fortes? Não, não é só isso, não. Vocês têm que falar que o que eles conseguiram fazer ao longo da história, né? Então, eles uniram forças e aí conseguiram expulsar os seus antigos donos da pousada. Vai ser como está aqui a resposta. Vou dar uma paradinha para vocês corrigirem. Assim, ó. Observe as capas de livros abaixo. Aí tem aqui o Músico de Bremen, né? Vocês estão vendo aqui a capa, o título. E a outra, os Saltimbancos também, né? Aqui tem elementos semelhantes nas duas capas de livros. Aí tem assim, o que as duas capas têm em comum? Então, aqui, gente, vocês teriam que falar os elementos que têm em comum, que são semelhantes, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, né? Eu vou falar aqui minha explicação para quem não entendeu, para depois quem quiser também responder. Então, ó, das duas capas a gente consegue perceber que há imagens de animais. Né? Nas duas capas também a gente está percebendo que os animais estão produzindo música, né? Na primeira capa mesmo, os animais estão tocando instrumentos, enquanto que o galo está cantando. E na outra capa,
além de ter animais também, os animais estão cantando, né? Então também estão produzindo música. Eu estou falando aqui do que eu consigo observar, né? O que tem de semelhante. Então, a gente consegue perceber que as duas histórias dos dois livros têm animais e que os animais estão produzindo música. De acordo com a resposta que aparece aqui, tem assim, ó. Estão ilustrados nas capas, quer dizer, ilustrados quer dizer desenhados. Estão ilustrados nas duas capas os mesmos animais. Ó, isso aqui eu ainda não percebi, né? Um jumento, uma gata, um cachorro e uma galinha. Ah, eu não tinha percebido isso, não é galo, não é galinha. Então, ó, vai ser os mesmos animais, o jumento, o cachorro, a gata e a galinha. E as duas capas mostram que a história tem relação com a música, pois os animais estão tocando, cantando ou tocando instrumentos musicais. Essa vai ser a resposta. Alguém respondeu na questão 7, continuando. Rima é a repetição de um mesmo som em uma estrofe. Ligue as colunas a seguir, relacionando as palavras do texto que rimam entre si. Então, ó, aqui é bem fácil, é só você relacionar da primeira coluna com a segunda, qual era o par de rima da palavra. Então, pessoais rima com animais, hospedagem rima com viagem e vida rima com comida. Então, aqui está muito fácil, é só você perceber o par de rimas. Vou dar uma pausa para quem está fazendo. E aí, gente, quem já terminar, relembrando que esse texto já foi trabalhado já com a gente na matéria de redação na semana passada. Então, o texto de manifestação vai estar falando a respeito de um acontecimento, de uma notícia real. E ali, esse texto de informação, ele vai ter uma linguagem mista. Por que é linguagem mista? A linguagem mista é porque vai ter imagem, no caso aqui, e a imagem ela vai ter o maior destaque, né? Então, a imagem, no caso, é a fotografia que está representando o fato ocorrido, como se fosse realmente uma notícia, e ela vai ser linguagem mista porque tem essa imagem e também tem um texto escrito embaixo que é a legenda. Então, vocês podem ver nessa imagem que há pessoas manifestando e está em maior destaque esse homem aqui com essa placa, né? Com esse cartaz, o sol voltará a brilhar. Então, aqui é um exemplo da manifestação porque as pessoas estavam reclamando do aumento do preço da passagem do ônibus, né? Isso aqui aconteceu em 17 de junho de 2013. Então, as pessoas estão manifestando e isso virou uma notícia. E aí a gente está vendo que é uma linguagem mista porque é formada da fotografia e embaixo tem a legenda explicando o que aconteceu. Ok? Então, a gente vai estar trabalhando da mesma forma aqui com a parte da manifestação, só que vai ser em tirinha, não vai ser mais assim com o texto em si de manifestação, vai ser em texto de tirinha, que é como vocês estão abertos aí na página 74. Manifestação, só que aqui a gente vai falar de uma forma assim com humor e é representado através de tirinhas. Então, vou estar lendo aqui para vocês, ó. Manifeste-se. Armandinho, um personagem do cartunista Alexandre Beck, é um menino muito inteligente e bastante questionador. Ele expõe de forma inocente seu ponto de vista sobre variados assuntos, sem nenhum preconceito. Então, imagine aí que ele seja uma criança destemida. Ele não tem medo de falar o que ele pensa que está certo, o que está errado, né? Então, esse Armandinho, esse menino que a gente vai estar lendo a tirinha aqui embaixo. Na tirinha abaixo, Armandinho mostra como devemos agir nos momentos em que as pessoas nos colocam para baixo ou nos pedem para desistir. Veja qual foi a atitude dele. Então, ó, ele sendo vítima de pessoas que vão tentar colocar ele para baixo, colocar ele de uma situação de desânimo para fazer ele tentar desistir de algo. Então, vamos ver qual vai ser a reação dele. Aí, assim, ó, no primeiro quadrinho, ele tá de costas, né? Com semblante de tristeza, né? De desânimo. Até o corpo dele, ele tá assim, né? Com a cabeça assim, meio baixa. Então, tem assim, ó. Alguém, né? Chega, né? Para ele e fala palavras de desânimo. Aí, olha o que tá escrito aqui. Você sempre vai ouvir que não adianta nada. Né? Isso aqui pode ser que ele esteja falando ou esteja pensando, né? Ele pode falar assim, que às vezes as pessoas, a gente querer lutar por algo que a gente queira conseguir, como uma manifestação mesmo, que a gente acha que tá algo que a gente precisa lutar pelos nossos direitos, né? Para ver se a gente consegue. E ele pensa assim, ou fala, né? Que aqui não tem um balãozinho para a gente definir se ele tá pensando ou tá falando.
Aí ele fala, você sempre vai ouvir que não adianta nada, quer dizer, eu vou manifestar, mas não vai adiantar nada, vai ser só perda de tempo. Aí aqui continua no segundo quadro, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga, né? Então ele tá falando assim que as pessoas justamente que falam assim que não adianta nada ele lutar porque ele não vai conseguir. E aí, quando ele fala isso, questão de geralmente de pessoas que nunca tentaram fazer nada ou nunca lutaram. Aí, de repente, ele olha para essa plaquinha que está no chão, né? Ele olha já mudando, né, a forma já de pensar. E aí ele fala, quando for assim, não liga. Aí no último quadrinho, nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então aqui ele está falando que a partir do momento que as pessoas pensam em agir, né, em favor de uma causa que elas acreditam que precisam ser defendidas, ou então através de uma manifestação que elas acreditam que tem que lutar para conseguir alguma coisa, é que justamente a ação dessa pessoa como Armandinho, que quer lutar por alguma coisa, vai incomodar essas pessoas, né? Então ele vai já mudou o pensamento dele, já vai querer defender algo que ele quer lutar. Então ele levanta uma plaquinha aqui de coração, e aqui eu creio que ele deve estar defendendo alguma coisa a respeito do amor, né? Porque o amor, a figura do coração, sugere o sentimento de amor. Pode ser amor pela vida, amor pelo próximo, pode ser algo desse tipo. E aqui nós vamos ter o crédito final desse texto de tirinha, que quem escreveu foi Alexandre Beck, né? Então aqui vai estar, nessa, pode ser uma história em quadrinhos, né? Que aqui não está escrito. Eu creio que sim, né? Armandinho 3, escrito na cidade de Florianópolis, né? Aqui tem o nome, que tem as iniciais do nome de quem desenhou, A.C. Beck, né? Em 2014, na página 87. Aí, gente, através da leitura e do entendimento que vocês tiveram a respeito dessa tirinha e a respeito do que a gente discutiu sobre a manifestação, o texto de manifestação, vocês vão estar fazendo essas questões no caderno de redação. Ô, Pro, mas eu preciso copiar essas questões? Não, você vai fazer o cabeçalho direitinho, arrumado, e ali vocês vão colocar atividade do módulo 4, página 74. E aí, quando vocês forem responder, vocês vão colocar assim, ó, de caneta letra A, e a resposta de lápis, né? Todas, vai fazer assim. Não precisa copiar as perguntas no caderno, é somente as respostas. Só que tem que ser organizado, com o cabeçalho tudo direitinho. Aí tem letra A. Segundo o Armandinho, quem costuma dizer a frase não vai adiantar nada? Aqui, pelo que ele fala, vocês vão ver do que ele, de quem são as pessoas que falam para ele que não vai adiantar nada. Aí vocês vão estar fazendo essas questões. Na letra B, de acordo com a tirinha, o que mais incomoda as pessoas que não fazem nada, né? Aí você vai falar o que ele fala disso, o que mais incomoda essas pessoas que não costumam fazer nada. E aí você concorda com isso, já vai ser outra resposta. Você concorda com o que esse menino Armandinho fala dessas pessoas? Né? E você vai colocar a sua resposta, né? Por exemplo, eu colocaria assim, ó, sim, pois se não lutarmos pelos nossos ideais, a gente nunca vai conseguir se manifestar, né? A gente nunca vai conseguir colocar nossa opinião e nunca a gente vai conseguir vencer nossos ideais. Eu colocaria assim. Na letra C tem assim, ó, você já vivenciou uma situação parecida com essa do Armandinho? Compartilhe com os colegas qual foi a sua atitude. Só que aqui vocês só vão escrever, não precisa compartilhar de falar assim não, que depois a gente vai corrigir. Então, se por um acaso você já tentou lutar por alguma coisa, né, que você acreditava que realmente tinha que lutar, tinha que se defender, né? E aí você vai escrever a sua experiência. E na letra D, em sua opinião, o que a fotografia apresentada nesse capítulo tem em comum com a tirinha acima? Explique. Ou seja, que a fotografia, no caso assim, a tirinha, no geral, essa tirinha aqui, nessa letra D, o que tá pedindo? O que essa tirinha toda tem em comum com aquela fotografia lá da página 71, que é da manifestação, que tem um homem lá, né, sendo um cartaz, né? Que acabei de mostrar para vocês, essa aqui, ó,
vocês têm que ter esse texto de manifestação, né? Esse texto de manifestação, o que é que tem em comum lá com a tirinha de Armandinho que a gente acabou de ler? É essa que vocês vão estar respondendo a letra D. Ok, gente? Então, ó,